Vamos fazer o quê? Uns 20 minutos? Ela não marca o tempo aqui? Ela Tomada. não dá... Desculpa. Eu preciso configurar. Na hora que reproduz, passa. A gravação tá... Já está Mas ela gravando? avisa que vai dar 20 minutos? Não, você não controla aqui. Não tá marcando. Puxando a configuração dela, ver se ela puxar. Relaxa, pode começar na final. Celular não tá... Deixa eu Pra tirar tocar, aqui. não toca no meio. Aí é uma tragédia. É melhor desligar. Silencioso. Até o vibrador faz um barulhão. Desligar. A hora que vocês quiserem. Vamos começar com a abertura, né? E depois facilita até para organizar o material. Bem, então nós estamos no Palácio Azulejos, que é a sede atual do Museu da Imagem do Som de Campinas. E o trabalho, né, se destina à história oral de vida e para produzir posteriormente o documentário da Frente Brasil Popular. É a primeira gravação a ser feita, a primeira entrevista. Então está participando dessa entrevista Orestes Toledo, que é funcionário do Museu da Imagem do Som de Campinas. Ednilson Arendi, presidente da ProPuc, professor da PUC. Danilo Siaco Nunes, servidor público do Museu da Imagem do Som. Você se apresenta. E eu sou sociólogo, meu nome é Legene, é um nome difícil de falar, francês, Legene Mirran, a minha origem árabe, né? E eu tenho Xavier de Carvalho, que normalmente eu não uso, né? Além de sociólogo, eu sou professor universitário, aposentado, e tenho escrito, né? Exercido a função de escritor e analista internacional. Hoje a minha atividade principal já não é mais nem exercer a sociologia, nem exercer a docência, mas escrever livros e produzir análise de geopolítica internacional. Isso. Então, acho que a primeira questão é qual é a sua análise de conjuntura política, né, do Brasil e do mundo, e inserir a importância da Frente Brasil Popular. Tá. Então, o mundo vamos dizer assim, de 4, 5 anos para cá, até um pouco antes da vitória do Trump nos Estados Unidos, o mundo tem dado sinais de esgotamento de um certo modelo, que no caso da América Latina é até progressista, mas ele hoje se move para um campo mais conservador, né? Eu me lembro a Paz de Westfália, 1648, aí veio o Congresso de Viena em 1815, né, que é a chamada restauração, né? É a revanche, né? Então, eu sinto no mundo hoje que aqueles que ficaram fora, no caso do Brasil, ia chegar a 16 anos, né, fora do poder, eles já não aguentavam mais, essa situação tinha que ser encerrada. E aí, olhando resultados do Chile, resultado da Argentina, o Brasil sofre exatamente essa interferência dessa conjuntura internacional, né? Então, a Europa, alguns países, né, de 27 países na Europa, hoje você tem 12, ou que a direita tem hegemonia, ou que a direita participa com força no poder, né? Então é uma situação preocupante. E isso, se for olhar historicamente, tem esses momentos, né, especialmente no continente europeu. Estou agora estudando muito a Primeira Guerra Mundial, mas alguns dizem que aquele tratado de Lausanne, né, que vai impor uma série de... E o Tratado de São Remo e o Tratado de Versalhes, né? São 3 tratados, um atrás do outro, que vai impor uma perda territorial e vai impor
indenizações pesadas na Alemanha. Alguns autores dizem que ali começou a Segunda Guerra Mundial, né? Então aqui ele estava no fundo do poço, aí a social-democracia toma o poder na Europa, né? Aí vem o nazifascismo, aí depois... Então parece que isso é um pouco cíclico, né? Dentro dos marcos do sistema capitalista. E que marco é esse no sistema capitalista hoje? Não há dúvida, nós vivemos hoje no capitalismo, mas que tipo de capitalismo? Essa particularidade é que muitas pessoas, inclusive no campo mais à esquerda, não compreenderam, é um tipo novo de capitalismo, que tem alguns teóricos aí, né? O Samir Amin, Alan Chesnais, eles estudaram em profundidade, Michael Chossudovsky, né? Canadense, eles estudaram em profundidade a financeirização do capital, né? Ou seja, não precisa mais, para você ter lucro, você passar por uma produção. Produzir bens, vender bens, não é? Ter lucro, contratar pessoas, não precisa. Hoje você tem um certo volume de dinheiro, que é dinheiro, não é capital, mas ele aumenta o dinheiro sendo aumentado sem passar pelo processo produtivo. Isto é absolutamente nefasto, né? Essa bolha especulativa mundial não deve se sustentar, né? Não sabe-se lá quando vai acontecer, mas esse capitalismo financeiro é a marca no mundo hoje. Então a gente fala assim, neoliberalismo, mas nós vivemos, claro, neoliberalismo, mas alguns falam na escola Friedrich Hayek, né, que é um pouco o pai desse neoliberalismo moderno, mas tem alguma coisa pior do que Chicago, do que... É o von Mises, né? É a chamada escola austríaca. Esses caras são ultraliberais, né? Que é exatamente o que nós vivemos no Brasil hoje. Essa turma que está no Ministério da Fazenda, do governo dessa pessoa que governa, que eu evito falar o nome, mas Paulo Guedes não é o problema de Chicago Boys, né? Ele é muito mais liberal do que Chicago Boys, Milton Friedman, né? Ele é ultraliberal. Então, é como assim você privatizar totalmente a saúde e a educação, né? Então, esse é o momento que nós vivemos, a conjuntura no mundo, né? E, resultado disso, a presidente Dilma Rousseff, né, a primeira mulher a ser eleita na história do Brasil, e aqui no continente americano, desde o Canadá até a Argentina, você tem poucos exemplos de mulheres, né? A Cristina na Argentina, a Bachelet no Chile, né? E a Dilma no Brasil. Não seria de cabeça... México nunca teve uma mulher, Estados Unidos nunca teve, né? O Canadá, primeiro-ministro, nunca teve uma mulher, né? Então, a primeira mulher da história do Brasil, eles golpeiam sob um argumento falso, mentiroso. Por isso que nós chamamos de golpe. Eu imagino os historiadores daqui a 50 anos contando esse período, né? Não vai haver dúvida alguma de que foi um golpe de Estado, né? E aí eles assumem o poder, né? Então, não é uma assunção do poder, né? E não é conquista, né? É uma toma, né? É uma tomada, né? Por um grupo altamente profissionalizado de políticos da mais alta estirpe de corruptos que você pode imaginar, que você possa imaginar, né? Coisa assim de... eu me lembro na época do tal do mensalão, que eles disseram, né, acusaram o PT, mensalão, que é outra invenção da mídia. Um caso no Correio lá, um funcionário de terceiro escalão aceita uma propina de 3 mil reais. Esses caras falam em milhões, né? Então, essa turma assumiu o comando do país. E aí, nós não vamos entrar nesses detalhes, né? Mas já em 2015, as forças progressistas, não só de esquerda, começam a perceber essa movimentação e aí surge aquilo que nós vamos discutir um pouco aqui, surge aquela que é a experiência onde alcança a minha vista, meus estudos históricos, a maior experiência de frente ampla que nós já vivemos no Brasil. E aí surge uma orientação a partir de junho de 2015, portanto vai fazer 4 anos, nacionalmente reúnem-se o PT, o PCdoB
e o PCO. O PCO é um partido bastante pequeno, mas joga um papel, tem o seu jornal, tem atuado, né, através do seu presidente Rui Pimenta. Então, esses 3 partidos, mais a CUT, mais a CTB e mais algumas organizações nacionais de estudantes, da UNE, de jovens, ao JS, de mulheres, ao UBM e à Marcha Mundial, de negros, juntam todos e dizem assim, nós vamos fundar uma frente. E resolveram dar o nome desta frente, a mesma frente que 30 anos passados, novembro de 89, foi aquela que quase elegeu esse preso político que hoje, o maior líder popular da nossa história, Luiz Inácio Lula da Silva, quase foi eleito em 1989. O nome era Frente Brasil Popular. Algumas pessoas levantaram assim, olha, mas não vai ter um ar assim com esse nome, um ar partidário, lembrar Lula, etc. Isso foi superado, né? Hoje a Frente Brasil Popular é uma realidade nacional, né? E aí, aqui em Campinas, nós, conjunto desses partidos, dessas centrais, desses movimentos sociais e populares, um mês depois, julho de 2015, nós fizemos uma primeira reunião. Foi nos sindicatos eletricitários. Nós não temos o dia exato, mas isso nós vamos apurar, né? Reuniu lá umas 30 ou 40 pessoas, eu estava presente, e aí foi proposto, então, a estruturação aquilo que seria, vamos dizer assim, seção de Campinas da Frente Brasil Popular Nacional, né? E aí tem toda uma história que nós vamos tentar. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou do avanço, né, do inimigo, do capital em escala mundial e como repercute no Brasil. Como você analisa a reação das esquerdas mundiais, da esquerda brasileira e qual é o papel, né, da Frente Brasil Popular nessa reação? Então, eu sou comunista, membro do Partido Comunista do Brasil, como dizia na clandestinidade, eu tenho muitos títulos, faculdade, acadêmico, pós-graduação, mas o título que mais me honra é o título de membro do partido, né? E na época da clandestinidade eu não tinha uma ficha de filiação, né? A escola que eu fui formado até hoje, e nunca parei de estudar há 45 anos, 74, a escola que eu fui formado é a escola marxista-leninista, porque eu me convenci que não basta ser marxista. Porque Marx, que, por exemplo, lançou um manifesto pela criação do Partido Comunista, mas ele nunca criou o partido, não é? Precisou Lenin estruturar o partido. Marx discutiu classes e Estado, mas ele nunca teorizou qual seria a transição entre o Estado burguês e o Estado proletário. Foi Lenin que fez isso. O capitalismo, na época de Marx, era o capitalismo concorrencial, né? Hoje é um capitalismo que passou de monopolista, não tem concorrência, para financeiro. Não que Marx não tenha dito, ele abordou essa questão também, né? Capital portador de juros, né? Tá lá. Bom, a minha escola, então, é a da Frente Ampla. O tamanho da frente depende diretamente da correlação de forças em cada momento da história, não é? Exemplificando, se nós estamos muito fortes, como estávamos em agosto de 1917, 2, 3 meses antes da Revolução Russa, como estava muito forte, você podia prescindir, você podia dispensar alianças do arco um pouco mais amplo, que foi aquele governo provisório de Kerensky que nós conhecemos, é um governo limitado da pequena burguesia, né? Então, a questão de alianças e o tamanho da frente não é uma questão moral, diz respeito à correlação de forças. Parte da esquerda brasileira não compreende isso, né? Só a escola comunista, a escola marxista-leninista é que pode compreender isso. Eu gostaria hoje de que o socialismo fosse implantado no Brasil. Não tem a menor possibilidade hoje, não está nem no horizonte. Quando a Revolução Russa fez 70 anos, 87, minha filha tinha 5 anos. Fomos num ônibus de Campinas assistir uma palestra de João Amazonas. Ele autografou um livro para minha filha, tenho lá, até hoje.
Paralice que viverá feliz no socialismo. Ele não conseguiu viver. Ela seguramente não viverá. Então, quer dizer, o socialismo não está ali no horizonte. Agora, se já estivesse ali no horizonte, façamos nós hoje a revolução. Com nós, só nós. Mas essa situação não está dada. Então, a esquerda brasileira é muito amplo. Então, vamos entender assim, a esquerda brasileira, desde os trotskistas, né, os ultras, que se diz ultra-esquerdista, até setores de centro, né? Setores, por exemplo, o professor Cerqueira Leite da Unicamp, o ex-senador Roberto Requião, esses caras não são propriamente pessoas de esquerda, Bresser Pereira, né? São pessoas de centro, centro-esquerda, que querem uma melhoria do capitalismo. Essas pessoas são nossos aliados. Eu costumo dar um exemplo um pouco mais à direita. Governou São Paulo por 9 meses. O professor Cláudio Lembo foi reitor do Mackenzie. É um homem de raízes conservadoras. Hoje é crítico do neoliberalismo, criticou o golpe na presidente Dilma e não apoiou as eleições desse fascista que está aí. Então, a frente que tem que ser construída hoje pega até o professor Cláudio Lembo, né? E mais, eu podia dar aqui muitos nomes. Mas parte da esquerda não compreende, discorda disso. A nossa tradição no Brasil não é frentista. Aí eu pego o exemplo de dois países e um que não é país, que é a Palestina, infelizmente não é aceita na ONU como um país. Aliás, Bolsonaro deu uma entrevista dizendo assim, o negócio é Israel, Palestina nem país é, e tem embaixada no Brasil. Olha só a posição do cara, né? Eu pego esses 3 exemplos. O Uruguai, a criação da Frente Ampla do Uruguai, 1972, com aquele general patriota, Liber Serengue, né? Ele disputou a eleição 2 vezes e perdeu. Mas a Frente Ampla do Uruguai governa o Uruguai vai para 16 anos. E lá não tem reeleição. Então entra um, vai outro, entra um, vai outro, né? E é um modelo interessante. O CNA na África do Sul é uma trajetória desde 1945, né? O braço, eles adotaram a luta armada como resistência, né? Aqueles Boers lá, aquele apartheid, né? E por incrível que pareça, o Mandela é um homem moderado, né? Mas Mandela era o chefe do braço armado do CNA, que é Nkata Nutkomo, a pronúncia é um nome Zulu, né? Que significa a lança da nação. Então, o CNA tem 8 partidos ou mais. Qual é o partido principal? O Partido Comunista da África do Sul, não é? O Mandela não chega a se filiar ao partido, mas ele está sob o guarda-chuva de uma frente muito ampla, né? Uma frente ampla. E o caso da OLP, né? A Organização de Libertação da Palestina. Hoje eles viraram um Estado, né? Que chama ANP, Autoridade Nacional Palestina. Tem 14 organizações sob o guarda-chuva. O Brasil não tem essa tradição. Isso me entristece, não é? Claro que essas experiências que eu mencionei aqui são experiências eleitorais, é quase que uma federação de partido. Não que eu defenda isso no Brasil, mas podemos chegar a isso também. Veja aí, a lei eleitoral exige desempenho de partidos pequenos que atinjam 2%, 3% e vai chegar a 5%. A esquerda não vai atingir. Então talvez seja uma necessidade histórica nós criarmos aqui no Brasil essa federação de partidos com o nome de uma frente ampla, no modelo exatamente igual ao do Uruguai. O Uruguai são 4 partidos, o central é o Partido Comunista, eles fazem um congresso da frente ampla. As decisões tomadas, todo mundo acata. Agora, o programa da frente ampla é o programa mínimo. Porque se fosse o programa máximo, seria do meu partido, aí não é frente. Não é isso? É o caso da Frente Brasil Popular. O programa dela é muito amplo. Tem várias organizações e partidos que, sob o seu guarda-chuva, que teriam propostas muito, vamos dizer, mais à esquerda ou mais avançadas, mas
todos concordam com aqueles pontos. Em linguagem matemática, que o nosso economista entende, né? É o mínimo denominador comum, né? Você tem a teoria dos conjuntos, né? Aquele ponto no meio, a chamada interseção, onde aqueles pontos que coincidem, esse é o nosso problema. Aconteceu isso na resistência ao fascismo e ao nazismo na Europa, os partisanes, né? Eles não eram uma frente, era um comando de resistência guerrilheira, né? Não era uma frente, não tinha eleição, né? E depois que terminou a Segunda Guerra, cada um foi para um lado, né? Mas é uma experiência bonita. Qual era o ponto em comum que unificava cristãos, progressistas, comunistas, socialistas, patriotas, democratas? É o fim do nazismo, é o fim do fascismo. Esse ponto. Se é isso que nos unifica, né? Aqui na PUC nós tivemos uma experiência de derrubar um reitor fascista em 1980 e fizemos aliança com o setor mais progressista da Igreja de Campinas, né? Dom Gilberto Pereira Lopes, né? Tá bastante de idoso, mas meu amigo, eu o visito de vez em quando, tive a honra de ele celebrar, fui pedir para ele, minha filha fez questão de casar na igreja, aí fui pedir para o Dom Gilberto, ele sabia, ele celebrou o casamento, né? Ele sabia que ele estava fazendo uma aliança com os comunistas. E eu não esqueço uma frase que ele me disse lá na sede da Arquidiocese: temos que trabalhar naquilo que nos une. Então, ele tinha uma concepção de frente ampla, né? Agora, a sua pergunta, infelizmente, nós não temos... Posso fazer uma questão? Claro. Olha, você falou que a frente tem que ser mais ampla, porque a correlação de forças é desfavorável para o processo revolucionário. Então, como deve ser a atuação dos comunistas na frente para relacionar tática com estratégia e mudar a correlação de forças? Porque senão você forma a frente, faz o programa, mas a correlação de forças é sempre desfavorável. E a partir daí, qual análise você faz da vitória das forças conservadoras no Brasil? É só mérito do inimigo? Ou qual seria a autocrítica? E a autocrítica não é derrotismo. Qual é a autocrítica desse período, né, petista no governo? Então, a atuação na frente revolucionária, como deve ser a atuação dos comunistas, articulando a estratégia com a tática, para não ficar reformista. Tá certo. Então, tem um filósofo árabe que eu estudo faz desde 1993, 26 anos, a tradução em português da obra magistral dele, 3 volumes, ele é de 1958, no Brasil, Ibn Khaldun, né? Eu tenho escrito, tenho publicado artigos, semana passada meu comentário internacional foi sobre ele. Ele estudou ciclos de poder dos berberes no norte da África, 1377. Ele dizia assim: os nômades berberes eram cavaleiros aguerridos, né? Guerreiros, combatentes, ousados, né? Eles chegavam nas cidades e tomavam as cidades, tomavam o poder pela força, não é? E aí eles passavam a governar aquelas cidades. Eles então se sedentarizavam, se acomodavam no poder e depois de um certo tempo outra tribo vinha e tomava o poder, porque eles se acomodavam, né? E eu acho isso, tanto que o artigo que eu publiquei, decorrente desse comentário, é Atualidades do Pensamento de Ibn Khaldun. Nós vivemos exatamente esse processo nos 13 anos de governos petistas. E aí, quando eu digo nós, é toda a esquerda, né? PT, PCdoB e outras forças que compartilharam do poder, né? Muitos de nós, lideranças populares, saíram da sua base, perderam o vínculo com o seu movimento de massa e foram para Brasília. Preferiram as salas com ar-condicionado, carro com motorista, apartamento funcional, secretária, né? Era mais fácil, às vezes, você falar com o próprio presidente Lula do que você falar, às vezes, com um ministro, com um secretário do ministério. Não consegue, né?
Então, isso é lamentável. Os comunistas, há anos, eles falam assim, para você crescer, você precisa ter 3 formas, 3 maneiras de acumulação. A primeira é a participação institucional. Então, nós não negamos a participação e a importância, sempre vinculados a projetos populares, a administrações progressistas, etc. A segunda é o vínculo com o movimento popular e sindical. Jamais perder esse vínculo. Então, o partido procura crescer no movimento popular. Hoje dirige a Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAM, dirige a União Nacional de Estudantes, vai fazer 40 anos, praticamente desde a reconstrução em 79 da Bahia, que eu tive lá, sou reconstrutor da UNE, não é? Tem uma boa inserção, mas não é ainda o suficiente, né, para nós termos alguma hegemonia nesse movimento. Mas nós estamos lá. Agora tem uma terceira fonte de acumulação, é a luta de ideias. Se você não trava a luta de ideias, se você não escreve artigos e publica, se você não vai numa reunião importante, como são as plenárias da Frente Brasil Popular, expõe uma ideia e lança para discussão e debate, como é que você pode crescer? Não é? A mudança da sociedade, não basta também só a base econômica ser alterada, é preciso que as ideias também ganhem o conjunto da sociedade. A ideia vire uma ideia força. Né? Então, acho que temos muita autocrítica a fazer, nós comunistas, mais o PT, no devido momento nós vamos sentar, estudar isso, fazer essa autocrítica, né? E o caso mais específico, né, do segundo governo Dilma é que foi muito ruim. Isso propiciou, não é, como foi formulado na pergunta, né, não foram só acertos da direita, né, tem erros nossos, né? Quando ela toma posse no segundo mandato, 1º de janeiro de 2015, ela nomeia ministro da Fazenda, o tal de Levi, né? Nem lembro o primeiro nome dele, é do Banco Itaú, que seria ministro se o Aécio ganhasse. Ela aplica a política econômica de quem perdeu a eleição. Ou seja, se o nosso vínculo com o movimento popular e sindical já tinha se esgarçado, tinha se distanciado, haviam lideranças acomodadas, aí ela acaba por perder a sua base social de apoio. A direita, muito esperta, né, os meios de comunicação e o Partido da Justiça, né, que é o poder judiciário. Aliás, em muitos países do mundo tem o Erdogan, o partido dele é o AKP, Partido da Justiça. Né? Então, o Brasil criou um Partido da Justiça que é vinculado à Secretaria de Justiça dos Estados Unidos, que é equivalente ao Ministério da Justiça, ao FBI, à CIA. Os juízes fazem curso nos Estados Unidos. Essa operação Lava Jato é uma operação do império, do imperialismo, né? Cujo objetivo principal era derrubar, interromper o projeto popular e progressista, né? E encarcerar Lula, que é hoje a situação que nós vivemos, né? Então, nós também temos alguns erros. E aí, o fato da Frente Brasil Popular não ser hoje um instrumento muito forte está muito relacionado a essa concepção. Pergunta? Legione, sobre a Frente Brasil Popular Campinas, aqui em Campinas, como você vê na atualidade, como ela vem atuando, a atuação dela, né, na atualidade e perspectivas de futuro? Você analisa essa... Boa. Olha, eu sou fã ardoroso da Frente Brasil Popular em Campinas, né? Parou? Bateria? Mas você falou que ela filmava direto? Não, ela dá um tempo, ela dá uma paradinha, tem que apertar o botãozinho de novo ali. Isso aí arruma na edição, né? Se for bateria, tem mais ali. Acho que liga um botão. Não, disparo de filme. Não está gravando mais? Acabou de... O que aconteceu? Deixa eu passar aqui. Tá desligado. A memória... Bateria. É bateria mesmo. Ah, bateria.
gente até esquenta. É, porque é Você pesado o vai assunto, lançar entendeu? isso nas redes sociais, né? Porque o que você está falando é muito... É um debate, né? Que precisava Mas, ser... Orestes, se eu não conseguir ganhar a direção do meu partido, acho que eu vou ganhar a Frente Brasil Popular de Campinas. Aliás, lá é mais fácil ganhar do que a direção do Não é o que partido. você está falando, né? É necessário que estivesse nas redes sociais. Vamos ver, a gente pode editar pequenos... Precisa ter um discurso comunista na rede, né? Oh. Soltou? A hora que você quiser. Então, eu sou fundador por assim dizer, da Frente Brasil Popular Campinas, julho de 2015. Vamos completar 4 anos agora. E fiz praticamente todas as memórias. Um dia vamos ter isso registrado, impresso, em papel. Eu tenho uma pasta no meu computador, Frente Brasil Popular. Eu localizei 135 memórias, eu não chamo de ata, né? Dessas 135 eu fiz 132, né? Então eu conheço bem. Agora, claro que o meu balanço hoje é que nós já fizemos 150. Houve um período em que eu tive que viajar para fazer pesquisa para os meus livros, né? Mas também não fizeram memória, então nós perdemos alguma coisa. Mas, na essência, a Frente Brasil organizou, nesses 3 anos e meio, quase 4, pelo menos 20 manifestações de massa na cidade de Campinas. Contra o golpe, contra o fascismo, pela democracia, contra as reformas trabalhista e previdenciária do governo golpista do Temer, né? A maior de todas foi a Frente Brasil Popular, que dirigiu, foi a histórica greve geral do Brasil do dia 27 de abril de 2017. Vai completar 2 anos. O Brasil não tem tradição de greve geral, como tem a Argentina. Os caras lá, às vezes, fazem uma greve por mês, para o país inteiro, a França também. Nós não temos. Fazer uma greve num país continental, que nem o Brasil, não é fácil. E com essas injunções históricas, um sindicalismo que parte dele é amigo do patrão, que se chamava antigamente de pelego, etc. É difícil. Eu estudei isso, estudei todas as greves, que foram mais ou menos 7 na história do Brasil, que elas se dispunham a ser greves gerais, mas não foram. Esta foi a primeira greve geral. Aqui em Campinas, né, eu pedi até ajuda para o Ednilson, que é economista, a população economicamente ativa, empregada na região de Campinas, né, a estimativa que nós fizemos com o balanço das categorias em greve é que nós pagamos 90% da produção em Campinas. A 13 de maio, o comércio não fecha em greve geral normalmente, a indústria fecha. A 13 de maio parecia um domingo, nenhuma loja abriu, né? Então quem dirigiu isso foi a Frente Brasil Popular. Não, mas e as centrais? Tiveram um papel fundamental. Nós passamos a noite no dia 26 de abril, para dia 27, ninguém dormiu. O auditório do Sindicato dos Metalúrgicos tinha 250 militantes, dirigentes, ativistas, jovens, de todas as idades, estavam ali, que nós fomos de madrugada, 2h30, 3 horas, para tudo quanto é bairro, garagens de ônibus. Eu fui para uma região de garagens ali no bairro, aquela Rui Rodrigues que é uma via bastante grande, vai dar lá no Açaí, 10 quilômetros longe do centro. Fomos parar uma garagem lá, fomos em 30. Não precisou nada. O sindicato foi lá e falou assim, não sai nenhum ônibus daqui. Não saiu nenhum ônibus, porque o sindicato deu a voz de comando, estava convencido, e olha, essa greve não foi contra a reforma trabalhista do Temer, né? A bandeira foi, mas os trabalhadores pararam, porque a reforma da Previdência, que Temer não conseguiu fazer, fez a trabalhista, mas não fez da Previdência. E eu lanço um desafio aqui, acho muito improvável que essa reforma da Previdência que esse cara quer fazer, né, vá passar. Então, a motivação era muito grande. A Frente Brasil Popular, nesse dia, dirigiu um ato no Largo do Rosário, 10 horas da manhã, com 15 mil pessoas. E ao final da tarde, às 17 horas, um outro ato com 30 mil pessoas. Fizemos passeata pela cidade. Além disso, fizemos pequenas passeatas, 1.500,
Teve uma com 5 mil, que foi puxado pelas mulheres, etc. Então, essa experiência é uma experiência bastante gratificante. Eu não conheço na história de Campinas, do movimento popular sindical e da esquerda em Campinas, nada que se assemelhe a esta experiência da Frente Brasil. Não tem um estatuto, não tem um regimento. As decisões não são votadas por maioria, porque às vezes tem reuniões ali que vai a maioria do PT, né, o PCdoB não... Né? Ninguém vota, ninguém levanta o braço. O esforço é a busca do consenso. E esse consenso, atingido naquela plenária, vale para todas as entidades e todos os partidos. Né? Então, olha, mas então essa frente é acima de todos? Não. Essa frente, ela executa aquele programa mínimo que todas as organizações que são a ela, a gente usa o termo afiliadas, mas estão sob o seu guarda-chuva, elas então estão de acordo. Né? E aí, para resumir, então, o que é a Frente Brasil Popular de Campinas, nós temos 2 organizações de mulheres na cidade, a UBM e a Marcha Mundial de Mulheres. Nós temos a UNEGRO, que é praticamente a única organização que atua em defesa dos negros e contra o racismo. Nós temos o Movimento Popular, a Central dos Movimentos Populares, a CMP, tem a CONAM, e seu braço estadual, que é a FACESP. Né? Tem o MST, tem o braço urbano do MST, que chama MTD, né? Que participa, tem a igreja, a parte da igreja que eu costumo dizer, hoje tem um Papa progressista, Francisco, e a nossa CNBB no Brasil, infelizmente, não está afinada com as novas ideias, os novos tempos da igreja de Francisco, né? Tanto que até hoje não soltou uma nota condenando a prisão do presidente Lula. Até agora não. Mas está agora na luta contra a reforma da Previdência. Ontem foi lida uma carta, né, contra a reforma que todas as igrejas de Campinas leram nas missas final de semana. Né? Isso é importante. Está lá na Frente Brasil a Pastoral Operária, né, através do grande, uma pessoa que é invejável pela sua dedicação, que é o Padre Ferraro. Né? Eu encontro sempre com ele, somos amigos, né? Eu falei, olha, você tem 47 de sacerdócio, eu tenho 45 de comunismo, mas estamos juntos na mesma luta. Ele falou, a mesma luta, não tem dúvida, né? Porque ele prega um evangelho, eu não tenho religião nenhuma, mas eu estudo a Bíblia em profundidade, como estudo o Corão, como estudo o Torá dos judeus, para entender o mundo árabe. Olha, o que eu estudei do cristianismo, o pensamento cristão é um pensamento muito progressista. Eu fico pensando, esses fascistas que governam o Brasil, eles se dizem cristãos. Eu fico horrorizado com isso. Né? Então, as 2 maiores centrais sindicais, a CUT e a CTB, o Brasil tem 10 mil sindicatos reconhecidos, legalizados e registrados. Estas 2 reúnem 5 mil. Claro, não é a totalidade, mas é a metade do movimento sindical do Brasil. Né? Então, nós temos os jovens lá, nós temos os estudantes, o DCE da Unicamp, a UEE, a UNE, né? Então, está todo mundo ali. Por que nós, então, não aplicamos uma política de fortalecer essa Frente Brasil Popular? Né? Aí, essa resposta eu não tenho. Cabe aí aos partidos e às instituições que estão lá, como é que nós vamos fazer daqui para frente. Né? Essa é a realidade de Campinas, né? Você sabe como é em outros estados? Sei. O mesmo problema existe? Existe. Não apoiar a frente? Existe. A Frente Nacional, ela se reúne uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, né? Quem representa o nosso PCdoB lá é o vice-presidente nacional, né? Que é o companheiro Walter Sorrentino, médico, lutador histórico. Então nós valorizamos o Stedley. Né? Ele vai pessoalmente nas reuniões nacionais. Né? Agora, nós prevíamos fazer o Congresso do Povo o ano passado. Se não houvesse o golpe, se tudo acontecesse mais ou menos, né, as eleições de 2018, Lula disputaria e venceria no primeiro turno, isso estava muito claro, por isso que ele precisou ser preso. Né?
Então estava previsto um congresso, não foi realizado o Congresso do Povo. O que é o Congresso do Povo? O Congresso do Povo, são assembleias das Frentes Brasil Popular em todas as cidades, escolhem delegados, e aí não é delegados dos partidos, mas faz-se um acordo para que essa delegação que vai para a Assembleia Estadual reflita aquelas organizações e aquela força local, né? Bonito isso, seria uma experiência maravilhosa. Aí tem a Assembleia Estadual e aí tem a Assembleia Nacional, que estava previsto, alguns falavam até de ser no Maracanã, né? Se a Dilma não tivesse sido golpeada, poderia ter uma plenária final no Maracanã. É um Congresso do Povo brasileiro, né? Dos modos do que foi a Conclate, que Lula ajudou a fundar em 1981, que deu origem à CUT em 83, né? Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras. O Congresso do Povo é dos trabalhadores, é dos moradores dos bairros, é das mulheres, é dos camponeses, é dos jovens, dos estudantes, dos intelectuais, a parte do episcopado progressista, dos intelectuais, dos cientistas, de tudo. Está tudo ali naquele guarda-chuva. Infelizmente não foi realizado. Agora, no final de semana passada, aconteceu uma Assembleia Nacional lá em Guararema, que é a sede da Escola Nacional Florestan Fernandes, reuniu Frente Brasil Popular de 17 estados, 150 pessoas. Pequeno. É o que nós temos hoje. E foi muito positivo. O nosso Walter Sorrentino foi, o Stedley foi, ou seja, foi uma reunião altamente produtiva. E a orientação é fortalecer a Frente Brasil Popular. O PT, o PCdoB, seus documentos do Comitê Central, no caso do PT chama Diretório Nacional, eles orientam fortalecer a Frente Brasil Popular. Só que isso, às vezes, chega nos estados e nos municípios, que aí quem interpreta, né, se essa resolução é importante ou não. Mesma coisa, por exemplo, a campanha Lula Livre. O PT e o PCdoB, as direções nacionais, a campanha é central, a campanha do Lula Livre. Mas ela não chega nas cidades, né? Aqui em Campinas, nós vamos fazer amanhã um ato. A Frente Brasil Popular chama o ato Lula Livre. Eu arrisco dizer que vamos ter 300 pessoas, né? Porque a forma de compreender a aplicação da importância disso é variável, né? O que é natural, né? Algumas pessoas compreendem mais. Eu estou convencido da Frente Brasil. Como, ao mesmo tempo, estou convencido que a campanha Lula Livre está diretamente relacionada com a democracia, com a soberania nacional e com o direito dos trabalhadores. São as questões centrais, não é? Se o Lula não sai da cadeia, não é inocentado, aí não é prisão domiciliar. Ele precisa anular o processo dele, lawfare, né? O que fizeram com ele. Não é que fala por aí, não tem prova contra ele, não tem crime tipificado. Sabe o que é isso? O Código de Processo Penal, você não acha um artigo para você enquadrar o crime. Crime de lavagem de dinheiro, sem dinheiro. Ele foi condenado para o apartamento, crime de lavagem de dinheiro, mas o apartamento não é dele. Então não há prova, aí não há crime tipificado, né? Ele, na verdade, foi condenado, não é por ter o apartamento, também não está no processo, na condenação, um apartamento atribuído a ele. Rapaz, isso é impressionante, não encontra guarida em nenhum código penal do mundo. Você só é dono daquilo que tem uma escritura em seu nome. Ah, não, mas eu sou seu amigo, eu vou atribuir a casa que eu moro para você no futuro. Mas isso não te torna dono da casa, não é? Então, é a realidade hoje. Eu espero que a Frente Brasil se desenvolva mais e mais e amanhã ou depois possa virar o embrião de uma federação de partidos. Eu espero, sinceramente. Em 2016 aqui, PT, PCdoB, PSTU, PCO, PDT, são 6 partidos, e PSOL, 6 partidos de esquerda lançaram 6 candidatos diferentes. 6! O PCdoB não lançou, apoiou o Partido Socialista Brasileiro, o PSD. O PSOL lançou, o PCO lançou, o PT lançou, o PDT lançou, né? PSTU lançou, sem base social nenhuma praticamente. Por que não juntaram todos?
né? Os objetivos eleitorais, pessoais de algumas pessoas se sobrepõem aos interesses nacionais? Eu espero que não, né? É isso? Que eu falei até mais do que... Tá ótimo, muito obrigado. Passou o Obrigado, tempo Jé. aí. Foi bom, né? Foi muito bom. Vamos agora chamar... Um debate. Fazer assim, tipo uns 3 aí por tarde, né? Dar uma acelerada nisso. Durval deu depoimento de vida, mas ele tem que vir falar. Ele foi ontem pessoalmente na reunião. Ele tem que falar da importância da Frente Brasil. Ele defende isso, entendeu? O padre Ferraro, a Lourdes Simões, né? Preciso do contato do Padre Fernando depois. Hã? Eu peço para você o contato. Tudo, eu vou passar o zap, eu tenho todos eles no zap, né? Então, todas as lideranças, nós vamos começar então a agendar, né? Dá uma acelerada aí, quem sabe em 1 mês, 2 meses, a gente colhe o bruto, aí vamos ver o que nós vamos fazer com esse bruto, né? Aí eu tenho um acervo, né, que não é só meu, tem um outro companheiro petista lá, o Spinella, nem sei o primeiro nome dele, Spinella é o sobrenome, ele é do SINTPq, Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, lá do Unicamp, CIROS, não sei o quê, CTI. Antigo militante. Ele é um antigo militante do PT, mas ele é, acima de tudo, Frente Brasil. Ele vai nas reuniões com a única camiseta que nós fizemos da Frente Brasil. Nós fizemos 30 camisetas, vendemos por R$20 para fazer finanças, né? Eu tenho uma camiseta dele. Ele vai, ele lava, deixa ela... E ontem ele foi com a bandeira abraçada e pendurou a bandeira da Frente Brasil na parede lá. Está nas fotos que eu mandei, né? Ele tem um acervo grande. Ele fica... Eu faço a memória, ele fica com os originais das listas de presença. Nome, entidade a que pertence e telefone. Está tudo com ele. Então esse acervo, né, amanhã ou depois, a gente vê aí como aproveita. Tem que né? Entrevistá-lo também, né? Entrevistar o SPI. Né? Ele é um petista histórico de Campinas. Eu costumo dizer, PT tem muitas alas. Eu falei para o Durval ontem na reunião, nem ele sabia. Né? O último congresso do PT... houve 9 teses. Então, o PCdoB faz o congresso, tem uma tese central. Você discute, emenda, faz, não sei o quê, tira. A tese que sai do Comitê Central, aquela que aprova na plenária final, não tem quase nada a ver. Falei, constrói coisa. O PT tem 9 teses. Falei, Durval, são 9 tendências. Tudo isso, Alexandre. E ele sabe. E o PSOL? 22 tendências. Deixa eu tirar uma. A lapela. Tem uma agora aí, Denilson, né? 7 horas começa o Não, curso. é que o 7 horas fecha o estacionamento ali que eu deixei o carro. Ah, Começa tá. o curso aqui. Você não deixou aqui no esse que vai até 10 da noite, carimba aqui, você paga... Ah, nem sabia, eu parei nesse do lado. Putz, Aqui, ó. precisamos divulgar mais isso aí. Não R$12. sabia. Ah, qual que é? Esse aqui, subindo antes de chegar na Moraes Salles, é o último da esquerda. Tem 2 do lado esquerdo. Fascínio, não tive de contar isso. Em frente à guarda. É o único que vai até as 10 da noite. E quando inaugurar aquela sala, eu já falei para os caras, tem que ficar até as 11. Para a gente poder debater. Ah, mas aí eu vejo que fica no próximo. Eu vou usar o direito do carimbo, eu vou lá no debate da Previdência, lá no